Vamos tentar de novo, porque a primeira tentativa não ficou legal. Nunca fica quando é a primeira vez que você grava alguma coisa. Vamos lá. Luneta Sonora, um podcast sobre tudo e nada ao mesmo tempo, por Josivan Trovelar. Sabe que dia é hoje? 24 de fevereiro de 2023. Sim, o Luneta Sonora completa 2 anos. E esse pedacinho de áudio que você ouviu antes da abertura foi justamente o primeiro áudio que eu gravei do primeiro episódio do Luneta Sonora, que foi ao ar no dia 24 de fevereiro de 2021. Por sinal, o único episódio que eu gravei no celular anterior, porque um dia depois eu comprei um novo, que é esse atual, que eu estou usando para gravar o podcast além do computador. E é isso, né? O Luneta Sonora completa hoje 2 anos. Eu não poderia imaginar que eu poderia chegar tão longe assim com o podcast. Já são 74 episódios contando com esse. Não poderia também imaginar que eu poderia estar em tantas plataformas de áudio. E nem muito menos que eu poderia gravar esse podcast regularmente às sextas-feiras, com tantos barulhos, inclusive esse de moto que você acabou de ouvir, mas acontece. Mas sempre em busca de gravar, de produzir, de fazer uma coisa que vai evoluindo com o tempo. Essas falhas que você costuma ouvir, eu até falei de algumas delas na semana passada, elas acontecem. E isso faz parte do processo de evolução, porque não existe uma coisa, que posso dizer assim, elaborada se ela não tiver começado de uma maneira simples. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, comemorar com vocês esses 2 anos de podcast. Então, que comece a festa! Você já deve saber que eu tinha um plano de produzir um podcast e eu só não sabia como. Fui pesquisando, descobri o Anchor e cá estou eu. E o que eu não poderia imaginar, como eu dizia no episódio anterior sobre ansiedade, é que eu poderia produzir mesmo com os obstáculos, com alguns problemas, porque tudo aqui ainda é um pouquinho, posso dizer assim, simples, não é um estúdio elaborado. Aliás, aqui é meu quarto, no bairro do Ranjão, em João Pessoa. E como é que eu posso explicar que eu estou produzindo um negócio em um ambiente que muitas vezes você não acredita que possam sair revoluções, porque as pequenas revoluções elas começam onde você menos espera, mas de certo modo elas começam. Inicialmente esse podcast era gravado esporadicamente. Hoje, por conta da questão da agenda dos posts e do fortalecimento da marca, o podcast é gravado todas as sextas-feiras. E hoje, excepcionalmente, eu estou produzindo esse podcast numa maratona. Afinal de contas, o episódio da ansiedade eu gravei antes de gravar esse episódio aqui. Ou seja, esse episódio está sendo gravado no domingo, dia 12. Ou seja, eu estou produzindo esse episódio para daqui a 12 dias postar. Mas para você, hoje é sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023. E quem que pode imaginar que com as revoluções da tecnologia, com o advento das ferramentas de gravação, com a popularização, olha eu enrolando a língua, com a popularização delas, você pode, por exemplo, se colocar no dia 24 de fevereiro antes desse dia chegar. Mas isso é possível. Como também é possível fazer rascunhos de post, postar logo depois, escrever algumas notas no Simple Note.
Simple Note, acho que é... Perdoem o meu inglês, mas outra coisa que eu vou falar depois disso. E, basicamente, você tem um monte de coisas para fazer, um monte de coisas para produzir. E como eu estava dizendo, inclusive, em um post, a meta é criar uma bagagem para não ter que fazer as coisas em cima do laço. E 2023 é um pouco disso, sim. E é isso, né? De tanto eu falar isso, como eu estava falando na semana passada, eu só tenho a agradecer a vocês. Agradecer a cada um que ouve esse podcast, que se inscreveu nas plataformas de áudio, que ouve uma vez ou outra. De certa forma, eu não espero uma grande audiência, mas eu espero sempre que você dê um pouquinho de atenção se você começou a ouvir desde o início. E só tenho realmente a agradecer por ter chegado tão longe e pela certeza de que eu posso chegar ainda mais longe. E vamos dividir isso por partes, porque eu tô falando demais, não é? Afinal de contas, esse podcast evoluiu, já teve episódios de 4, 5, 6 minutos, hoje a média é de 10 minutos e vai crescendo. E o que tem pra falar mais, né? Será que dá pra ir até as considerações finais? Porque elas podem ser um pouquinho mais longas. Então, vamos lá. Afinal, a evolução faz parte da história. E evoluir é uma meta constante, tanto para o podcast, mas também para os outros trabalhos que eu faço. Então, bora para as considerações finais desse episódio, porque esse áudio tá um pouquinho longo demais, né? Já vai em 4 minutos só nessa parte. Vamos lá. E é isso, né, gente? Luneta Sonora completando 2 anos. Episódios bombando, incluindo o episódio de número 70, que até hoje é o episódio mais ouvido da história desse podcast, com quase 1.400 reproduções. Um episódio onde eu contava sobre a questão dos spammers do Instagram, que eu dei um jeito neles, eles nunca mais passaram a incomodar. Serviu para dar um recado, e se esse recado não foi bem dado, que recado mais bem dado poderia ser? Então, independente de ansiedade, independente dos obstáculos, independente de como eu vá conseguir gravar, eu consegui. Tanto que esse episódio de hoje está sendo gravado justamente com uma antecedência muito boa. E isso vai me permitir dar tempo de eu melhorar um pouquinho a comunicação, melhorar um pouquinho o post de apresentação, melhorar tudo o que for possível. Afinal de contas, eu já estou pensando no futuro, e não só no futuro quando o episódio já estiver no ar, mas no futuro de como é que as coisas vão ser nos próximos anos. Afinal de contas, estou sempre procurando investir, sempre procurando evoluir. As coisas não são simples, não posso dizer que são simples, elas são simples na questão estrutural. Não posso dizer que são fáceis, na verdade. Afinal de contas, quem disse que as coisas precisam realmente ser fáceis nessa vida, não é? Então, é isso. Vamos celebrar esses 2 anos do Luneta Sonora, sempre buscando essa questão da evolução. Vamos continuar gravando mais episódios, vamos continuar indo atrás do melhor possível, não só para o podcast, mas para os projetos como um todo. E é isso. Você já sabe que toda sexta-feira tem episódio inédito do Luneta Sonora, e semana que vem tem mais. Afinal de contas, temos novas histórias para contar, novos episódios para produzir, novas coisas para fazer e outras novidades que ainda estamos em busca. E é isso. Muito obrigado para você que escuta esse podcast desde o início.
E seja bem-vindo se você chegou agora, porque temos muita história para contar nesses próximos anos. É isso, até semana que vem. E que os nossos sonhos nos levem ao infinito e além. Quer anunciar no Luneta Sonora? Você pode! Entre em contato com o e-mail lunetasonora@josivandroavelar.com.br ou pela página de contato do blog Josivandro Avelar, josivandroavelar.com.br/contato. Este foi mais um episódio do Luneta Sonora. Você pode encontrar este podcast nas plataformas de áudio, no blog Josivandro Avelar ou numa página especial em lunetasonorapodcast.wordpress.com.